Se você mora em Portugal ou acabou de chegar e tem muitas dúvidas sobre quais documentos você efetivamente precisa e por que precisa, este vídeo é para você e vamos falar um pouco sobre o NIF e NIS. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Vou te explicar a diferença destes dois documentos, por que você precisa ou por que você não precisa, de acordo com a sua realidade. Vamos lá? Se você chegou agora aqui no canal, por favor, já se inscreve, deixa um like neste vídeo e toda semana temos conteúdo novo por aqui. NIF e NIS está entre os primeiros documentos que as pessoas precisam emitir quando chegam no país e eu falei mais sobre isso neste vídeo aqui. Mas será mesmo que todas as pessoas precisam de NIF e NIS aqui em Portugal? Será que você precisa? É o seu caso? Vamos conhecer um pouquinho sobre eles? Primeiro é importante que você não confunda, porque um não tem nada a ver com o outro, ok? O NIF é um número de identificação fiscal, está atrelado a um órgão chamado Finanças aqui em Portugal. O NIS é o número de identificação da Segurança Social e está atrelado a um órgão chamado Segurança Social. Então, se você for traçar um paralelo com o Brasil, por exemplo, nós falamos de um CPF na Receita Federal, nós falamos de um PIS/PASEP na Previdência Social, ok? Um não se confunde e não se mistura com o outro. Agora eu vou falar um pouco sobre cada um deles e você vai entender se é necessário ou não para você, de acordo com as suas necessidades. E fica atento, porque eu dou uma aula sobre cada um deles, sobre esses documentos. Enfim, tem muito conteúdo aqui que vai ser muito útil para você e certamente vai resolver a sua dúvida. O NIF é o número de identificação fiscal, é aquele que identifica o contribuinte de uma determinada obrigação. Então tem uma obrigação fiscal e o fisco vai reconhecer quem tem essa obrigação fiscal e atrelar isso ao NIF. É um número sequencial de 9 dígitos e se for um brasileiro e for traçar um paralelo entre os documentos, nós podemos dizer que o NIF é semelhante ao nosso CPF. Aqui em Portugal é comum você ouvir número do contribuinte. Aqui as faturas, que são as notas no Brasil, eles perguntam: queres colocar o número do contribuinte na fatura? Então muita gente ouve e fala: o que é o número de contribuinte? É o NIF. Nada mais é do que isso, é nada mais do que colocar o seu CPF numa nota fiscal. O NIF é atribuído pela autoridade tributária e aduaneira, conhecida aqui como Finanças. As finanças tratam tanto das pessoas singulares quanto das pessoas coletivas, que fazendo um paralelo com o Brasil seria a pessoa física e a pessoa jurídica. Mas por que mesmo a gente precisa de NIF? Pessoal, qualquer ato civil que envolva o pagamento de impostos, de tributos, de taxas ao fisco ou que gere qualquer despesa, qualquer contribuição mensal, tem que estar atrelado ao NIF. Não tem que estar atrelado a alguém. E para você ser identificado, você precisa desse número. Imagine no Brasil, por exemplo, você assinar um contrato com uma empresa de telefonia. Como ele vai te cobrar? O que é que ele insere num órgão de proteção ao crédito? É o seu CPF. Aqui em Portugal é a mesma coisa. Essa dívida vai estar atrelada aqui, ao seu NIF. E não é só isso. Então assim, o seu NIF, ele vai estar, por exemplo, num contrato de arrendamento. Eu aluguei um imóvel. Então, o proprietário desse imóvel, ele tem que registrar esse contrato nas finanças, que é para o governo saber que esse crédito existe, que ele recebe mensalmente e paga o imposto sobre ele. Mas quem paga esse aluguel? Quem está pagando mensalmente? Tem que ter o NIF dele, que diz, olha, sai esse dinheiro dele todo mês. E quem recebe? É o NIF do outro. Então, olha, este recebe e paga imposto. E esse, eu já digo uma parte de quanto ele ganha ou do quanto ele ofere, como é a renda dele, baseado na despesa dele. Então é assim que o fisco vai controlar essas receitas, essas despesas das pessoas. Você pode, por exemplo, começar a trabalhar ou abrir uma empresa e a renda que você oferir vai estar atrelada a que número? Ao NIF. E outra coisa, aqui em Portugal você tem que ter o NIF, por exemplo, para fazer matrícula numa escola pública. Então, tanto o encarregado de educação da criança quanto a criança precisa ter o NIF. E esse número está atrelado a todos os outros órgãos. Vai estar atrelado na saúde, vai estar atrelado na educação, todos os lugares vai estar atrelado um NIF. Então, até criança precisa dele. E como este número é solicitado? Solicitamos este número através das finanças e você pode fazer tanto um online quanto presencial. No online, você pode ir pelo e-balcão e lá fazer o seu pedido. Presencial, a maioria atende por marcação. Você agenda um horário, vai até as finanças e pede a emissão do NIF. Na prática, tem finanças que não faz online, ok? No meu caso da cidade em que eu moro, só faz presencial. Tem lugares que se você chega, tá vazio, ele já te atende sem marcação. E tem lugar que é só com marcação. Então é importante entender, quando você for atribuir o seu NIF, onde você vai atribuir, ou a pessoa que for atribuir para você, saber onde ela vai fazer. Então, aqui na assessoria eu faço todos presenciais de todos os meus clientes. Por quê? Porque as finanças de onde eu moro só faz atendimento presencial. Prefere que seja feito dessa forma e ok. Então eu vou lá e faço todos, atribuo de todos os clientes de maneira presencial. Agora, qualquer um pode chegar nas finanças e falar: olha, oi, cheguei aqui e preciso de um NIF. Não é bem assim. Então, as pessoas precisam ter um representante fiscal caso vá ter uma vida fiscal no país.
É este representante que fica como um responsável fiscal. Ele tem a responsabilidade de fazer a vinculação das finanças com você. É ele quem recebe as suas correspondências e tem a obrigação de te entregar essas correspondências. É o endereço do representante fiscal que fica atrelado ao seu NIF, até que você possa colocar a sua morada fiscal. Um exemplo de correspondência, por exemplo, a gente pode falar de um carro. Comprei um carro e a morada fiscal ainda não é a minha, é a do meu representante. Tomei uma multa. Essa multa chega onde? Na casa do representante e não na sua. Olha, agora eu preciso, já tenho o NIF, preciso me cadastrar no portal das finanças para ter acesso às minhas informações. Saber se meu contrato foi registrado, se eu tenho uma multa, fazer um pedido. Eu preciso de senha. Então eu entro e peço a senha. Para onde vai a senha? Para a casa do representante fiscal. Ele vai receber a sua senha, vai entregar para você. Por isso é muito importante você ter atenção com quem vai ser o seu representante fiscal. Inclusive, as finanças podem multar um representante fiscal se ele não cumprir este papel. Agora, todas as pessoas precisam de representante fiscal. Se você, por exemplo, é um cidadão português, tem uma dupla nacionalidade, mas não pretende morar em Portugal, não pretende vir para cá, não pretende dever nada ao fisco, ter nenhum tipo de responsabilidade fiscal no país, você pode ter um NIF sem representante fiscal. Agora, se você pretende morar no país, residir, ter uma vida aqui, ter despesas, ter créditos, ter débitos, abrir uma conta, aí sim você precisa de representante. Mesmo que você seja um cidadão português, com uma dupla nacionalidade, ou um cidadão de um país da União Europeia. Olha, eu sou um italiano e eu preciso tirar o meu NIF, eu preciso de representante fiscal. Se você ainda não mora aqui, se você não tem uma morada no país, você precisa de representante fiscal. Agora, eu consigo ter uma morada no país sem ter NIF? Não. Você não consegue comprar, você não consegue alugar se você não tiver um NIF. Então, para ter o NIF, você vai precisar de um representante fiscal. E aí depois você pode ter um endereço, comprar a sua casa, alugar um imóvel e aí você troca. Entende? Aí você vai poder ir nas finanças e pedir para alterar a morada e eu já vou falar sobre isso com vocês. O que eu preciso para alterar a minha morada? Primeiro, ter um comprovante de morada. Não tem outra forma, ok? Então, se eu aluguei um imóvel, eu tenho um contrato. Então, eu posso apresentar esse contrato. Eu comprei uma casa, eu tenho uma escritura. Posso apresentar essa escritura. Ou eu fui na junta de freguesia, eu não tenho um contrato, eu moro com alguém, então eu vou na junta de freguesia daquele imóvel e peço um atestado de morada. E eu tenho esse post aqui super bacana, bem completo no meu site, falando para vocês o que é um comprovante de residência, um comprovante de endereço aqui em Portugal, que é o mais conhecido, que é o atestado da junta de freguesia. Então, se você tem um comprovante de residência aqui, você pode ir nas finanças e pedir para alterar a morada. Saia do representante e entra o seu. Se você for um cidadão português, como é que você vai alterar? No Instituto dos Registros e do Notariado. Então, neste site você pode ter mais informações e pode ir no IRN também de maneira presencial, ok? E pedir a alteração. Para alterar em todos os órgãos, peça um novo cartão de cidadão. Quando ele for emitido, ele vai ser emitido com a morada nova e vai alterar todos os órgãos, inclusive as finanças. Sou um cidadão da União Europeia, sou italiano, sou espanhol, sou alemão. Como eu faço para alterar? Se você já tem um comprovante de morada e já tem o certificado de residente de cidadão da UE aqui, você também pode ir nas finanças e fazer o pedido de alteração. Também é possível pedir pelo e-balcão. Agora, se você é um estrangeiro de país terceiro, como eu, brasileira, então você precisa ter uma autorização de residência em Portugal. Você tem que estar legalizado no país para fazer a troca. Ou você tem que cumprir um requisito de prazo, de estar há pelo menos 183 dias no país com uma vida fiscal. Eles vão entender a sua questão de trabalho, a manifestação de interesse, para analisar se faz a troca ou se não faz. Mas se você já estiver legalizado, já tiver autorização de residência, tem uma morada aqui, consegue comprovar, você também consegue alterar a sua morada nas finanças. A princípio pode parecer um pouco complicado, mas é desta forma que funciona. Tentei deixar de uma forma bem clara e bem simples para ver se você consegue perceber o que é o NIF, se você precisa ou não dele e por que a figura do representante fiscal. Vamos falar agora sobre o NIS? Já o NIS é aquele que eu falei no começo do vídeo, que pode ser comparado a um PIS/PASEP, a um cadastro na Previdência Social brasileira. Ele é o número de identificação da Segurança Social aqui em Portugal. Vou até ler um trecho para vocês entenderem um pouco sobre a segurança social aqui, porque ele é um sistema que pretende assegurar direitos básicos dos cidadãos e igualdade de oportunidades, promover bem-estar, coesão social para todo cidadão português ou estrangeiro que exerça uma atividade profissional
e resida em território nacional. Através desse órgão que você vai entender se você tem benefícios, quando você fica desempregado, se você tem direito a algum abono. Então, é a parte social do país. Então, é por isso que, se você, de alguma forma, precisar utilizar essa parte social, você vai precisar ter um NIS. Eu posso citar, por exemplo, pessoas que vêm viver aqui, que já estão aposentadas, a renda não é daqui, não pretendem trabalhar aqui e podem não ter NIS, ok? Conheço muita gente assim. Mas foi pedir, por exemplo, um cartão de saúde europeu e para esse cartão precisava do NIS, então foi lá e pediu. Mas ela não vai ter contribuição, ela não vai ter subsídio, ela não vai ter abono. Então, ok, só pediu para um caso muito específico. Então tem pessoas que conseguem ficar muito tempo aqui sem este número. Então, para os trabalhadores, o desconto do NIS é semelhante ao nosso desconto de previdência social no Brasil. Você vai recolhendo e no futuro pode ser que você utilize em forma de aposentadoria, em forma de benefício, quando fica doente, quando fica desempregado. E aqui em Portugal, eles tratam muito do escalão. Então tem uma tabela escalão A, escalão B, escalão C, escalão D. Por quê? Porque é através desse escalão que a Previdência Social vai dizer se você tem direito a mais ou menos, se você ganha mais ou menos e quanto desses benefícios você pode ter direito. Para ter o escalão, precisa ter o NIS. E os filhos? Precisam ter NIS também? Existe uma coisa aqui chamada abono escolar. Então, se você quiser que o seu filho tenha direito ao abono escolar, ele também precisa ter o NIS. E também tem escolas aqui que são coparticipadas pelo governo. E aí o valor em que você vai pagar e que o governo vai pagar também está atrelado ao escalão. E aí a família, a criança, o encarregado de educação tem que ter o NIS. Em geral, essa inscrição do NIS é feita por trabalhadores. Ou a empresa que te contrata pede esse cadastro, ou você mesmo pode ir na Segurança Social e pedir este número, que hoje, inclusive, está online. Você entra no sistema, coloca os seus dados, anexa ao que ele pede, e aí você pode emitir o número do NIS. Ok? Tem demorado um pouco, agora com esse sistema online. Você faz o pedido online, não precisa mais ir na Segurança Social, mas ele é tratado em alguns pontos do país e a depender de onde cair o seu pedido, demora mais ou demora menos. Você recebe um e-mail, diz quando está pronto e aí você vai presencial numa Segurança Social e retira. E isso hoje, quando nós estamos gravando esse vídeo, estamos falando aí de junho de 2023. Quando isso muda de novo, nós não sabemos, porque a velocidade das coisas aqui tem mudado muito, muito, muito. Mas por enquanto, você pode pedir online. Agora, veja bem, para ter direito aos benefícios tem que estar legalizado aqui. Então não adianta, por exemplo, emitir o seu NIS, emitir o NIS do seu filho e ir lá pedir um abono escolar. Se vocês não estiverem legalizados no país, se vocês não tiverem autorização de residência, não vai conseguir, ok? O NIS você consegue emitir independente de estar legalizado ou não. O NIF você também consegue emitir independente de estar legalizado ou não. Agora, conseguir abonos, conseguir benefícios, conseguir subsídios, aí já é uma outra história, ok? Então, você vai precisar entender o benefício que cabe a você e quais são os requisitos dele. E assim, se você me perguntar, olha doutora, faço isso ainda do Brasil? Faço isso quando chegar em Portugal? Agora você já entende bem o que é o NIF, o que é o NIS, para que você precisa e aí você pode olhar para a sua necessidade e entender, olha, é melhor eu já pedir do Brasil ou é melhor eu pedir quando eu chegar lá. De maneira geral, chegar no país com esses documentos pode facilitar muito a sua vida, ok? Às vezes até você encontrar alguém que possa ser seu representante fiscal, ter vaga nas finanças para você ir, para você atribuir, você pode perder de alugar um imóvel, você pode perder um trabalho, você pode não conseguir matricular seu filho, não consegue fazer um plano de telefonia, não consegue contratar uma água, uma luz, enfim. Então, às vezes, ter esses números atribuídos pode ser bom. O NIS é a mesma coisa, como agora a gente pede online e alguns casos têm levado aí 20, 30, 40 dias para ser emitido, pensa se você está com uma vaga de emprego e a empresa precisa só do seu NIS para te contratar. Você pode perder essa vaga porque ainda não tem o NIS. Então, assim, ou pedir enquanto ainda não chegou, ou assim que chegou, eu acho que é muito importante e muito recomendado. Se você ficou com alguma dúvida sobre esses documentos, deixa nos comentários para mim. Eu espero ter te ajudado, esclarecido, entendido a diferença entre esses dois documentos. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Um grande abraço, te encontro no próximo vídeo.